partir do versículo 1, diz-nos assim a palavra do Senhor. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia um certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Amém? Amém. Podemos orar juntos? Amém. Senhor, estamos diante da tua palavra. Palavra rema, revelada, Senhor. Que possamos, Senhor, trazer as nossas mentes cativas. Traz, Senhor, afina os nossos ouvidos para a tua palavra. Senhor, quebranta o nosso coração para que se torne uma terra fértil, para receber a boa semente, Senhor, e que possa germinar. Que não sejamos ouvintes esquecidos, mas que, Senhor, esta palavra possa produzir hoje, amanhã e sempre, sempre que for necessária, ela esteja nos nossos corações, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que todo plano arquitetado pelo maligno para atrapalhar os seus planos caia por terra em o nome do Senhor Jesus Cristo, aqui dentro, lá fora. Senhor, em nome de Jesus, Deus, se há algum irmão, irmã, que esteja, Senhor, com um mal-estar, uma dor de cabeça, uma dor na coluna, um mal-estar no corpo, em nome de Jesus, nós expulsamos agora, ser liberto agora de todo mal-estar, de toda preocupação, em nome de Jesus. Assim nós oramos, crendo, Senhor, certos da vitória. Todos digamos amém? Amém. Podeis assentar, amados. Nós estamos diante da palavra do Senhor, uma passagem bastante conhecida, pelo menos a maioria dos irmãos, de um homem que recebeu um milagre da parte do Senhor Jesus. E eu, pedindo ao Senhor uma palavra para esta noite, Ele me levou a esta mensagem gloriosa deste milagre. Um milagre peculiar, singular, diferente do que o Senhor Jesus já tinha feito. Não por ter levantado um paralítico, mas por todo o contexto que se seguia. Diferente
Porque Jesus, primeiro, vai preparado para uma festa. E ele resolve, então, passar sozinho, sem os discípulos. Ele não chama ninguém. Ele vai até um lugar chamado Betesda. Alguns chamavam de Santa Casa de Misericórdia, lugar de misericórdia. E ele vai até ali. Entra num lugar onde só havia pessoas doentes, pessoas com dor, pessoas precisando de socorro. E ele passa por estas pessoas e vai até um homem que havia 38 anos que estava ali. E ele promove um milagre na vida daquele homem. Mas o que chama a atenção, que é diferente do que Jesus já tinha feito, é que Jesus vai num lugar de muita necessidade. Ali era um dos lugares de mais necessidade. Ali só haviam pessoas necessitadas de milagre. Mas ele entra e apenas cura um homem. Aquele que tinha o poder de estender as mãos, uma passada de mão, ou uma frase, ou uma fala, curar a todos, e o lugar entraria em falência. Ele poderia ter curado todos, apenas com uma fala, mas não. Ele passa no meio de todos aqueles doentes, de todos aqueles enfermos, e vai em um homem. E ele cura um homem, e vira as costas, e vai embora. E eu fiquei perguntando, Espírito Santo, teve lugares que o Senhor Jesus entrou, e ele curou basicamente todos os enfermos. Teve cidades que o Senhor entrou, que ele curou todos os enfermos. E os lugares que ele não curou era pela incredulidade das pessoas. Por que num lugar como esse, de tanta necessidade, de tanta dor, Jesus entra e apenas sana a dor de um homem apenas e vai embora? Como pode Jesus entrar num lugar de tanta necessidade e apenas responder uma pessoa só? E nós vamos lendo e vamos percebendo os porquês de que Jesus toma essa atitude. E eu me perguntei, e o Espírito Santo me respondeu. E o Espírito Santo disse ao meu ouvido, num dos dias que eu estava num momento muito crítico da minha vida, precisando de um milagre com urgência, e o Espírito Santo me perguntou: por que eu faria esse milagre na tua vida? Com que razão eu lhe daria esta resposta? Por que eu entraria nesta área da tua vida? Me diga alguma razão porque vale a pena eu lhe dar um milagre. E nós encontramos na vida desse homem os porquês que vale a pena o Senhor fazer um milagre na vida de alguém. E nós vamos fazer um check-up aqui nesta noite e vamos ter a resposta. Por que vale a pena o Senhor dar o que eu preciso? Por que vale a pena eu receber o milagre que eu vim buscar aqui no clã? Por que o Senhor desceria aqui e daria a minha vitória? Senhor, eu estou aqui, eu quero um milagre. Por quê? Para quê? Quais as razões que este milagre valerá a pena na tua vida? E este homem está ali deitado na beira de um tanque, só que ele não está sozinho, ele está rodeado de pessoas. Em primeiro lugar, um lugar onde as pessoas acreditavam num mito, numa crendice, aonde se diziam que agitava-se a água e as pessoas eram curadas.
E as pessoas estavam todas atônitas e presas a este ritual, presas a este mito, de olho ali no tanque, não piscavam, não voltavam para casa. E alguns historiadores dizem que haviam enfermos ricos, haviam pessoas de posses na beirada do tanque, e eles pagavam pessoas, escravos ou servos, para estar com eles, domésticos, para estarem com eles, porque na hora que a água fosse agitada, eles eram pagos para jogar o enfermo dentro da água, primeiro que todo mundo. Primeiro estavam presos a um ritual, primeiro estavam presos a um mito, e segundo, presos num lugar de egoísmo, de egocentrismo, de individualismo, aonde ninguém parava para pensar em ninguém. Estavam todos de olho dentro do lago, de olho dentro do tanque, esperando sem querer saber da dor do próximo. É porque eu imagino, e eu acredito que você pode navegar nesta história comigo, de que se eu sei que não tem hora para a água ser agitada, não tem dia certo para ela agitar, não tem hora certa, pode ser de madrugada, pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser à noite, pode ser ao meio-dia. Então, eu não vou voltar para casa, eu não vou para casa comer lanchinho, eu não vou tomar café, vai que numa hora dessas a água agita. Então estava todo mundo, e estavam todos ali, esperando o milagre da água agitada. E outra, tinham lugares privilegiados, porque todo mundo queria estar na beirada. Quem estivesse lá atrás era o pior de todos. Então ninguém queria saber, todo mundo queria estar na beirada, porque a hora que a água agitava, irmão, fizesse uma bolha, pá, jogavam dentro da água. Era um lugar de egoísmo. E uma das coisas, e um dos motivos que Jesus entra num lugar e ninguém observa que ele entrou. Ele não era qualquer um, era conhecido por toda a redondeza. Todo mundo sabia do Jesus Cristo que curava. Porém, ele, o Deus dos céus, o 100% homem e 100% Deus, entra no lugar e ninguém percebe que ele está ali. É muito sério. Ninguém percebe que aquele que tem milagre na mão está no meio deles. E que apenas uma palavra, apenas um gesto, apenas um toque, toda aquela situação seria mudada. E nós temos que tomar cuidado para não fazer parte dessa multidão, aonde ninguém se importa com a dor do outro, aonde você está sentado aí e quer o seu milagre. Aquele tempo lá não está diferente do nosso. Até os nossos hinos, já notou como é que é as letras? Hoje o meu milagre vai chegar. Hoje a minha história vai mudar. Hoje eu levo para casa a minha vitória. Hoje a minha vitória tem sabor de mel. E se eu passei na prova e você não me ajudou, quando você me vê na bênção, vai ver só, vai se arrepender. Você vai me ver na bênção e vai se arrepender. É diferente do tanque de Betesda.
Jesus está entrando. Jesus está no meio. Mas eles estão tão ligados no ritual. Estão todos ligados no tanque. Estão todos ligados em um mito. Esperando bola de fogo. Esperando água ungida. Esperando rosa vermelha. Esperando alguém jogar uma toalha suada no meio do povo e todo mundo na toalha. E Jesus está no meio. Esperando alguém que pode ver a tua história. Alguém que pode contar o teu passado, presente e futuro. Todos esperando o milagre de lá. E Jesus está no meio. E Jesus está entrando. E ninguém percebe que Ele está no meio. E isto é muito sério. Porque o nosso egoísmo impede-nos de perceber a presença de Jesus. Nós temos que tomar cuidado, porque o egoísmo embaça a nossa visão. A nossa visão do reino. E o reino não é egocêntrico. O reino é altruísta. A minha bênção é a tua bênção. Se eu sou uma bênção, é para ser bênção na tua vida. Se você é bênção, é para ser bênção na minha vida. E se nós somos bênção, é para sermos bênção aonde passar e com quem precisar. Egoísmo também é pecado. E a gente acha que pecado é só adultério. Mas incredulidade é pecado. Egoísmo é pecado. Eu não me importar com a tua dor é pecado. Você precisar de mim, a Bíblia diz assim: se você pode fazer o bem e não faz, peca. Se eu posso te ajudar, se você pode me ajudar e não faz, peca. Eu peco. Se eu for egoísta, se eu for egocêntrica, se eu não perceber a tua dor, não me incomodar, quero minha bênção, quero meu milagre, acabou. Os outros é que sabem das suas vidas. Ele, olha, sofre com a sua que eu sofro com a minha. Não quero saber o que você está passando, eu quero o meu. Eu quero o meu milagre, eu quero saber que hora que eu vou sair daqui com o meu milagre. Que o sangue de Jesus nos cubra. Que o sangue de Jesus nos lave. Que o sangue de Jesus nos limpe. E coloque o teu coração e diga: Senhor, limpa de todo o egoísmo. E Jesus passa. Tem aqui um coxo, tem outro ali cego, tem outro lagudo, tem um canceroso ali, um leproso lá, e ele passa e vai parar naquele homem de 38 anos, que está ali sentado. Aí eu fiquei: mas Jesus, que estrela na testa que tinha esse homem. O que será, Senhor, que ele fez? Para o Senhor passar por todo mundo, deixar uma festa e socorrer uma pessoa. E ele vai. E ele então puxa uma conversa. E o homem está de olho, também como todo mundo, de olho no tanque. Aí Jesus chega perto dele e fala: ô menino, você está querendo ficar são? Quer ser curado? E ele não olha não. Ele está de olho no tanque. E ele responde olhando para o tanque: Senhor, claro, eu quero. Mas
seguinte: não tem quem me ajude, não tem ninguém para me ajudar, não tem ninguém que abra a mão do seu sofrimento para me dar a mão. Frustração total, um coração frustrado com a geração no meio de que estava vivendo. E se nós fizermos um check-up do nosso meio, quanta gente frustrada porque não obtém ajuda, quanta gente doente precisando da nossa ajuda, quantos vizinhos nós temos, por quantas pessoas nós passamos durante todo o nosso dia e a gente não se importa. A gente passa por pessoas que o casamento está acabado, que os filhos estão nas drogas, que o marido, que a esposa foi embora ou está traindo. E a gente fala: é assim mesmo, filho, é assim mesmo, outra. Assim mesmo, a vida é assim mesmo. Tá todo mundo, eu também estou sofrendo, sou crente, estou sofrendo, tem coragem. E a gente se omite. Não tem coragem de dizer: vamos comigo no clama hoje, porque Deus vai fazer alguma coisa pela tua história. A gente é omisso, é negligente. E quantas pessoas frustradas porque nós não estamos fazendo a nossa parte como reino, como parte do reino. Se nós tivermos a maior lição de altruísmo, o Pai deu o Filho por nós, para ser moído por nós, para salvar a todos nós. Ele deu o melhor que ele tinha, abriu mão e deu, para que ele pudesse vir aqui, morrer morte de cruz, passar a vergonha, para que nós pudéssemos hoje estar assentados, dando glória a Deus. E eles continuam a conversa. E Jesus diz assim: pois é, menino. E ele diz: e tem outra coisa. Todas as vezes que eu vou, todas as vezes que eu vou, vai para onde? Para onde um paraplégico pode ir? Para onde um paralítico pode ir? Vai para onde? Mas ele disse: todas as vezes que eu tive a oportunidade, eu fui. Eu vou. Eu falei: eita Jesus, o Senhor gosta de quem é perseverante, perseverando até o fim, não recua, não abandona, não joga toalha. Não sei, não tenho como, não sei como vai ser, mas eu vou. Eu tô aqui, eu tô aqui, você tá aí, eu tô aqui, eu vou. Todas as vezes eu vou. Tem campanha? Eu vou. Tem culto? Eu vou. O pastor falou: vai ter milagre? Eu vou. Jesus falou: eita, esse é um que, olha aí uns motivos que vale a pena eu dar um milagre. Cabra é corajoso, é paraplégico, vai cascavelando, mas vai. Tá com dor, mas vai. Tá aí com dor, mas vai. Tá aí frustrado, mas vai. Tá doendo, mas tá aqui. Veio, você veio, você veio, você veio. Jesus chama Pedro, e Pedro para mim era negão. Eu estou querendo que seja, estou pregando e eu quero que seja. Eu acho que Pedro era negão. Pensa num cabra perseverante e nordestino. Cabra macho. Pensa comigo.
um homem sai de casa para pescar. E ele sai pela madrugada. E ele vai lá para o meio do mar. E começa a jogar rede. E joga para cá. E joga para lá. Na primeira hora ele joga, não dá certo. Aí ele vai lá para a direita. E joga. E joga, não dá certo. Aí ele vai lá para trás. Aí ele joga. Joga e não dá certo. Já são 3, 4 horas de tentativa. Irmão, eu fico imaginando, se fosse eu ia olhar para cima e falar assim: ai, me enganei. Pensei que hoje estava para peixe. Vou para casa acabar de dormir com a minha veinha. Vou dormir. Pedro não. Eita, cabra corajoso. Eita, homem perseverante. Vai, e tentou. E leva o barco para lá. Vem, gente. E joga. E vem para cá. Vem, gente. Jesus, quando olhou aquilo, falou: eita, eu quero te usar com essa mesma garra, com essa mesma força, para fazer você pescador de homem. Se você for perseverante no meu reino, do jeito que tu é perseverante no mar, buscando peixe, o meu reino será poderoso na tua vida. Eita, aleluia. Aí o Senhor olha para aquele homem deitado e fala: Aí ele diz: tem mais uma coisa. Toda vez que eu vou, alguém vai na minha frente. Sempre alguém vai na minha frente. Eu vou, mas só que sempre tem alguém que chega primeiro que eu. Frustração na alma, abatido nas emoções, machucado no coração. Todas as vezes que eu tento, alguém consegue chegar primeiro do que eu. Alma batida e amargurada, porque não entende como as coisas acontecem. Por que só você sofre? Já se fez essa pergunta? Senhor, por que só eu passo por isso? Por que tudo é tão difícil para mim? Por que as coisas, quando eu penso que está melhorando, cai uma bomba? Eu, dia 1º agora, estávamos em casa, eu e minha família, na casa do meu pai. E estávamos todos almoçando, almoço de ano novo. E meu marido, há 20 dias atrás, me fez uma surpresa que é coisa de negão. Chegou com uma chave de um carro lindo. Falou: amor, comprei para você. Ai, que chulo. Comprei para você um carro vermelho, lindinho. Oh, aleluia. Eu falei: eu vou pôr tudo rosa dentro desse carro. Até Deus é fiel, vai estar em rosa. Tudo em rosa. Que coisa linda. Cheirando novinho, plastificadinho. Eita Deus, que maravilha. Dia 1º estamos todos almoçando, todos reunidos. Começa uma chuva em Santo André, uma chuva forte, um trovão, um raio. E nós todos entramos para dentro, estava todo mundo lá fora. Entrou as crianças, entrou todo mundo por causa da chuva. Daqui a pouco nós escutamos um estralo, mas um estralo tão forte. Falamos: Jesus, o que será que aconteceu? Mas continuamos conversando. E meu irmão tinha saído. Quando chegou, falou: Fá do céu, você viu o que aconteceu? Eu disse: não. Ele falou: meu Deus, caiu um muro de 1 metro no teu carro. Jesus. Eu falei: vamos lá ver. Oh, irmão, quando eu fui ver o vermelhinho, oh, Jesus, caiu em cima do capô. O muro caiu de uma altura de mais ou menos 10 metros. E caiu o muro basicamente todo em cima do carro. Acabou com o carro. Falei: oh, Jesus, oh, Deus, eu sempre quis ter um carrinho desse, Senhor, mas louvado seja o teu nome, porque não tinha ninguém aqui. Graças a Deus que carro a gente leva para a funilaria e está tudo certo.
quarto, a gente manda para o funileiro. E se der perda total, não tem problema que Jesus dá outro. Porque Jesus dá outro. Graças a Deus que não tinha um filho meu, não tinha nenhum parente nosso, não tinha nenhuma vida aqui, Senhor. Ninguém se machucou, todo mundo ileso. Agora lata a gente desamassa. E às vezes a gente fica perguntando por que aconteceu comigo. Eu falei, Jesus, vários carros aqui. Tanto carro pra cair, Jesus. Os ímpios aí, olha ali, tudo bebendo cachaça. Ai, Senhor. Mas o Senhor está do lado, mas o diabo também está, irmão, do outro. Vai murmurar. Vai murmurar, porque depois dessa não tem como. Vai murmurar. Aí o Senhor, tenho certeza que está do outro lado, falando, eita, negona, não me envergonha. Oh, aleluia, levantei a mão e disse glória a Deus. Porque esse Deus é maravilhoso, irmão, é Deus lindo na terra. Aleluia. Não fica decepcionado, não fica frustrado, não, irmão. Levanta a cabeça e continua caminhando. Dói sim, machuca sim, a gente cai sim, mas levanta daí, dá a volta por cima, lava o rosto e continua caminhando. A sua parada não é aqui. Vamos em rumo a Canaã, vamos em rumo a Canaã. Da caia, sabe, vai. E o Senhor falou para ele, dá a mão aqui, dá a mão aqui. Levanta e anda. Irmão, eu imagino o reboliço no corpo daquele homem. Pensa comigo, ossos atrofiados, veias atrofiadas, células atrofiadas, tronco atrofiado, coluna atrofiada. De repente, com a fala do mestre, os ossos começam a estalar, a coluna começa a entrar no lugar, as células começam a colocar-se no lugar, começa a instalar o corpo, cada tronco a seu tronco, e aquele homem começa a se ajeitar e a ficar de pé, pronto para andar. Você só precisa de uma palavra do mestre para o milagre acontecer na tua vida, para o milagre acontecer na tua casa. Aquilo que está atrofiado vai andar, porque apenas com a palavra do mestre o milagre chega na tua vida e na tua casa. Caia séria. Mas sabe o que impressiona? Ninguém viu. Porque se eles tivessem visto, irmão, se eu tivesse naquele lugar, eu tiro por mim, que gosto de espalhar. Eu imagino, se eu tivesse sentado doentinha, de repente eu visse um homem que 38 anos está do meu lado, e um homem em pé do lado dele fala, levanta e anda. E o homem, eu olhasse e ficasse de pé. Primeiro grito, ai meu Deus! Gente! Ele, que é isso? Olha aqui! Ô Maria! Olha isso aqui! Irmão, se eu tivesse, seria um alarido. Ei, gente! Olha aqui! Acabou de curar ele! Taca nele! Ou você não? Você não? Está precisando de um milagre, não ia gritar? Eu ia gritar.
o egoísmo era tão grande, ninguém viu. Oh, irmão, o milagre está acontecendo do teu lado. Abra os olhos para ver. Olha aí, olha para a pessoa que está do teu lado, veja o milagre de Deus do teu lado. É milagre de Deus do teu lado. Ele estava atrofiado e está andando. Olha o milagre de Deus aí do teu lado. Olha bem nos olhos dessa pessoa que está do teu lado e dá glória a Deus, porque Ele é um milagre. Vai de caceta. Não perca oportunidades, eles perderam a oportunidade. Você está aqui, não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade, não fique olhando apenas para o seu problema, para a tua dor. Olha do lado, Jesus está fazendo um milagre aqui do lado. Aproveita e diz: Senhor, aproveita que tu está e passa aqui. Aproveita que o Senhor está aqui do lado, passa aqui também. Passa na minha vida também. Vem na minha casa também. Aí o homem fica todo alegrinho, está em pé. Eita! Jesus fala: pega a cama. Pega a cama. Se fosse eu ia falar: oxe, por quê? Fiquei 38 anos, não quero nem ver esse trem. Nem ver mais. Nem ver. Mas Jesus nos ensina uma lição. Recebeu o milagre, fofo? Pega a cama. Quer milagre, irmão? Quer milagre, mas não quer trabalhar, né? Quer milagre, mas não quer carregar o peso, irmão? Sabe por que vale a pena Jesus? Valeu a pena Jesus dar o milagre para aquele homem? Porque recebeu o milagre, mas carregou a cama, irmão. Tem que carregar a cama, irmão. Porque Deus dá milagre, mas tem que carregar o peso. Não é receber milagre para praia, não, irmão. Tem que carregar o peso. A obra é pesada, a gente tem que fazer a nossa parte. Jesus podia falar: filho, corre lá que isso aí que alguém pega. Ele disse: não, Senhor, a cama é tua, pega e carrega. Você quer milagre? Tem uma parte aqui dentro para você fazer. Não é só pegar o milagre, irmão, e correr, não. Quer que Deus te prospera? Vamos ser dizimista, fofo. Vamos ser dizimista, fofa. Vamos ofertar, meu filho. Vamos ofertar para missões, minha filha. Epa, Jesus vai me abençoar minha conta. Glória a Deus. Vamos lá para Cancún. Vamos para Cancún, nada. Vamos ofertar. Vamos para Cancún, mas vamos trabalhar. Porque tem gente que quer milagre, irmão, mas não quer fazer nada. Não quer fazer nada. Irmão, infelizmente a obra está gemendo, porque é muita gente para o milagre e pouca gente para trabalhar. Pouca gente desprendida. Pouca gente que se coloca e diz: pastor, conta comigo. Recebi um milagre e vim compartilhar. Eu estava sofrendo, alguém estava orando comigo, e agora eu recebi, eu vim para orar com alguém. Quer deixar a cama para os outros carregar, meu filho? Não, Senhor. Este reino aqui tem responsabilidade. Aí tem gente que diz assim: ai, eu já sofri tanto com a obra, ninguém reconhece o serviço da gente, eu nunca mais quero fazer nada. Aonde foi que você leu aqui? Se leu, me mostra. Que seria mamão com açúcar. Onde foi? Que está documentado que seria mamão com açúcar. Lá vem ele com a cama. Lá vem ele com a cama. Tá bonzinho.
Irmão, desde aquele tempo tem aqueles chatonildos da igreja, os fariseus, que a gente não pode mandar eles embora, não é? A entrada é franca. Então ele carrega uma cama. Aí vem alguém e fala assim: ei! Por que você está carregando essa cama? Hoje é sábado. Você não sabe que não pode carregar? Filha, é isso aí. É essa risada que eles mereciam. Lá vem ele com a cama. Você está fazendo isso aí por quê? Você não sabe que hoje não é dia para fazer isso aí? Você sabe? Irmão, e Deus não gosta de gente mole não, hein? Deus não gosta de mulher mole nem de homem mole não. Seja firme, irmão. Sabe por que valeu a pena dar um milagre para aquele homem? Porque ele era firme. Alguém veio e falou: solta a cama, hoje é sábado. Ele, depois da risada que aquele cara não deu, ele falou: ô menino, vou falar uma coisa para vocês. Eu estava há 38 anos na beira dali, ó, vocês nunca entraram nem para ver o que tem lá dentro. Eu estava lá dentro, 38 anos paralítico, tá? Vocês nunca foram levar uma cesta básica para mim. Nunca foram perguntar como eu estava. Nunca fizeram uma visita. Nunca foram ver como eu estava. Se eu tinha comido, se eu tinha bebido, se eu precisava de alguma coisa. E esse homem que me curou, ele chegou lá e ele deixou uma festa, você está sabendo? Ele entrou lá dentro, pegou na minha mão e disse: levanta e anda. Eu não devo conversa para você. Eu não trabalho para você. Eu trabalho para aquele que fez o milagre. E ele disse: levanta e vai trabalhar. Anda. Irmão, vai pensando que fazer obra é fácil. Seja homem, seja mulher de Deus. Vão te fazer chorar? Vão. Vai ter hora que vão dizer: por que está fazendo isso? Você não foi chamado para isso? Sai daí. Está fazendo o quê? Está cantando por quê? Você não tem voz para isso. Sai daí. Está fazendo visita por quê? Para. Irmão, mira bem no olho deles. Não seja como alguns que falam: e solta a cama. Porque tem crente assim, tudo chora. Não fala assim comigo, não. Irmãozinho, pega essa cama. Não bate no irmão. Não é para bater. Só diz: aquele que me curou disse: levanta e anda. Continua caminhando. Chora lá em casa, não tem problema não. Não tem lápide lá no cemitério escrito: aqui jaz alguém que chorou. Qual foi o óbito? Formulário de óbito que você leu. Está aqui João que morreu porque chorou. Chorar não mata. Chorar fortalece. Pode chorar. Fascina a alma de Jesus. Me falaram um negócio pesado e doeu, mas eu estou lançando nos teus pés e vou continuar andando. Vou continuar andando. Vou continuar andando. Ai, eu quero emendar. Não
Não deixa de fazer aquilo que Deus te mandou. E se largou a cama, volta e pega e continua andando. Deixou de ser dizimista porque está ouvindo um povo que não tem temor de Deus, dizendo que pastor é ladrão. Para com essa conversa. Para com essa conversa, essa lorota. Quem prometeu que vai te abençoar está lá em cima. Não está condicionado a homens. E o que ele falar que está abençoado está mesmo. Não tem ninguém que pode pegar o que é seu, o que está reservado para você. O problema é que a gente acredita em quem não tem temor de Deus. E a gente curte no Face. Irmãos, eu não quero saber quem está fazendo errado. Eu vou seguir quem está fazendo certo. Esses dias uma irmã no Face colocou para mim: quer conhecer mais sobre o inferno? Compartilha. É sangue de Jesus. Lá tem uns funilzinhos onde as pessoas ficam dentro gemendo. Lá tem uma sala, onde é a sala do chicote. Eu não quero saber de inferno. Não vou para lá. Não vou para lá, irmão. Quem vai para lá tem que saber como é a casa. Eu não vou. Estou lutando para não ir. Não vou. Com a graça de Jesus eu não vou. Eu quero conhecer como é o céu. É o céu. Eu quero saber. Se você tem alguma novidade de lá, pode me contar. Compartilha comigo, porque eu quero saber. Siga quem vale a pena. Siga quem trabalha para outra. Aquele homem diz assim: olha, eu não conheço bem. Não conheço bem ele. E disseram para ele: fala o nome dele, fala o nome dele, fala o nome dele. Ele disse: eu não conheço bem, mas eu sei que ele me mandou fazer uma obra e eu estou fazendo. Tem pouca experiência, mas continua fazendo. Tem pouca experiência, mas continua trabalhando. Não conhece bem ainda tudo que ele pode fazer, mas continua fazendo. Continua trabalhando. Faça o milagre valer a pena. Faz o milagre na tua vida valer a pena. Faz o milagre na tua vida valer a pena. O mestre saiu de uma festa para te socorrer. Faz isso valer a pena. Ele deixou o céu para te salvar. Faz o sacrifício valer a pena. Foi para lá preparar o lugar. Faz valer a pena. Daqui a pouco Jesus aparece para o homem e diz: sou eu, Jesus, curou lá, Betesda. Aí Jesus fala: menino, é o seguinte, te curei, dei um milagre, você está são, vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. O que pode ser pior do que 38 anos deitado na cama? O que pode ser pior do que 38 anos numa cama? O inferno. Irmão, doa o que doer, seja firme. Diga aí para a pessoa que está do seu lado, atrás, na frente, quem você sentir. Se tiver vontade, se não tiver, não fala não. Mas se tiver, se puder, fala. Fala para ele. Doa o que doer. Doa o que doer.